Oi meninos, tudo bem? Aqui é a professora Flaviana. Hoje a gente vai fazer a retomada das atividades, aquelas atividades que foram enviadas para vocês nas semanas anteriores. Então a gente vai tirar algumas dúvidas que possam ainda existir. Então o objetivo é reconhecer conceitos relacionados a compreender o processo de fotossíntese e identificar as condições e as substâncias necessárias à sua realização, identificar e representar cadeias e teias alimentares. Habilidades, que é o que é esperado de vocês após a realização das atividades. Reconhecer os conceitos básicos de ecologia, reconhecer o processo de fotossíntese em vários contextos, identificar as condições e as substâncias necessárias à realização da fotossíntese. Reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, mas todos os organismos clorofilados, assim como os consumidores, não se restringem a animais. E descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. A primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer alguns conceitos que são básicos em ecologia. A ecologia é um dos ramos da biologia e agora no primeiro ano a gente vê muitos assuntos relacionados a isso, tanto no primeiro como no segundo bimestre. Então a ecologia é uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem. Então, a gente vai ver como que é a relação dos seres vivos, tanto da mesma espécie, como que um ser se relaciona com o outro, ou como ele se relaciona com seres de outras espécies, e também a relação deles com o meio ambiente. Fatores bióticos. Os fatores bióticos são os seres vivos. Então, tudo que tem vida é um fator biótico. Plantas, animais, fungos, bactérias. Já os fatores abióticos, eles não possuem vida. Então, a diferença, entre as duas palavras é só o A ali no começo. Na biologia, quase sempre, as palavras com prefixo A, ela tem a ideia de negação. Então, a gente já sabe que biótico é vida. Então, o abiótico é porque não possui vida. Então, os fatores abióticos, eles são elementos químicos ou físicos do ambiente que são necessários para que haja vida. A luz, a temperatura, o gás carbônico, o oxigênio, a água, o solo. Então, são fatores que não possuem vida, só que eles são necessários para que a vida exista na natureza. Níveis de organização. Então, na natureza, a gente vai encontrar alguns níveis, e na ecologia, esses são os níveis que a gente trabalha. O organismo ou indivíduo, Então, um ser é um organismo ou um indivíduo. Então, seres, organismos da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, eles vão viver numa mesma área e ter relação entre eles, relações entre si, e assim vão formar uma população. Então, a população ela é formada por vários organismos iguais, vários organismos da mesma espécie. Várias populações que habitam o mesmo local e vão manter uma relação entre elas vão formar uma comunidade. Então, ali na imagem, a gente vê uma população de hiena, uma população de plantas, e ali tem serpentes ou cobras. Essas populações, elas vivem no mesmo local, então elas estão interagindo entre elas. Então, assim, elas estão formando uma comunidade. Várias comunidades em um mesmo local, interagindo com os fatores abióticos, que é a temperatura, a água, o solo, o oxigênio, o gás carbônico. Essa interação entre esses fatores abióticos e a comunidade vai formar um ecossistema. Então, vários ecossistemas vão formar a biosfera, que é a região do planeta que é onde existe vida. Habitat e nicho ecológico. Então, o habitat ele corresponde ao local onde uma espécie é encontrada. Onde ela vive é o habitat dela. E o nicho ecológico é a relação que essa espécie estabelece com outras espécies e com o meio que ela vive. Aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo, da diferença entre habitat e nicho ecológico. Então, todos os animais que estão representados nesse esquema, eles possuem o mesmo habitat, que é o mangue. Só que eles possuem nichos diferentes, porque cada um deles interage de uma forma diferente com o ambiente, já que cada um tem um papel diferente.
Então, ali o colheiro, ele remexe o solo do mangue à procura de crustáceos para alimentação. O mão pelada, que é o habitante temporário do mangue, se alimenta de ovos de aves, camarões e anfíbios. O caranguejo vive em tocas no solo, come micro-organismos no solo. O camarão, consumidor da base da cadeia alimentar aquática, o fitoplâncton. Robalo, vive no mangue quando jovem, alimenta-se de camarões. Então, essas espécies, elas estão ocupando o mesmo habitat, mas elas têm nichos ecológicos diferentes. Agora, espécies que possuem nichos parecidos, eles vão competir por recursos ambientais. Então, por exemplo, o robalo, ele se alimenta de camarão, o mão pelada também se alimenta de camarão, e o colheiro, ele se alimenta de crustáceos, que são camarões, né? Camarões são crustáceos. Então, esses três, eles têm nichos, assim, parecidos. Não é o mesmo nicho, mas é parecido. Então, como eles têm uma alimentação parecida, eles vão competir entre eles por recursos ambientais, tá? Na primeira e na segunda semana de atividades, a gente fez algumas atividades sobre a fotossíntese. Fotossíntese é um assunto que vocês já trabalham desde o 6º ano. Então, a fotossíntese, o que é a fotossíntese? Ela é um processo realizado por plantas, algas e cianobactérias para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Então, é a forma que esses seres vão usar para a produção de energia deles. Eles não se alimentam, né? Então, para eles terem energia, para eles conseguirem sobreviver, eles mesmos produzem o seu alimento. Por isso que a gente chama eles também de produtores. A gente pode ver aí na imagem que os três são verdes. Eles são verdes porque eles possuem clorofila, que é um pigmento verde que vai ajudar no processo de fotossíntese. Então, o que significa a palavra fotossíntese? A produção de alimento e oxigênio, alimento para elas, né, para o produtor, já que essa é a forma dele obter energia, e ele também vai produzir o oxigênio que vai ser liberado para o meio ambiente e vai ser liberado para todos os organismos vivos utilizarem. E isso acontece na presença ou a partir de luz. Essa luz pode ser a luz natural, a luz do sol, ou pode ser luz artificial. Aqui na imagem, a gente tem a representação da fotossíntese. Então, a água, né, o H2O e os sais minerais, eles são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, que é a seiva bruta. O gás carbônico, que é o CO2, ele é absorvido pela planta. Esse gás, ele está presente na atmosfera a partir da respiração dos seres vivos e também do processo de combustão. A luz do sol, né, ela é absorvida pela folha através da clorofila, né, que é o pigmento verde, que dá coloração à folha. Então, a clorofila e a luz solar juntas, elas vão, né, fazer uma transformação desses outros ingredientes, né, em glicose. Essa glicose é a substância que vai dar energia para a planta, é o que vai ser como se fosse o alimento da planta. Né? Além disso, ela também vai liberar o oxigênio, e esse oxigênio ele vai ser utilizado no processo de respiração dos seres vivos. A glicose, ela parte, né, dela, a planta vai utilizar para ela crescer, né, para ela conseguir viver, e parte dela também vai ficar armazenada na raiz, no caule, na semente, sob a forma de amido, e quando algum outro ser se alimentar dela, é a partir daí que ele vai se alimentar. Fluxo de energia e de matéria. Então, a gente tem a cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Ela é a sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro e ao longo do qual há uma passagem de energia e de matéria. Então, a cadeia alimentar, ela é uma sequência, é uma representação gráfica de como é a relação alimentar no ambiente. Aqueles dois conceitos ali são conceitos que a gente sempre vai trabalhar com esse assunto, né, de fluxo de energia e matéria. Seres autótrofos.
Seres autótrofos são aqueles que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, que é o caso da planta, das algas, das cianobactérias. Então, eles produzem o seu alimento, eles são produtores. Já os seres heterótrofos, eles são aqueles que não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, então eles vão precisar se alimentar de outros seres, que é o caso dos animais, dos fungos, das bactérias. Aqui, nessa imagem, a gente tem a representação de uma cadeia alimentar. Então, o que vocês precisam saber? A cadeia alimentar, ela é sempre unidirecional, ela está indo numa direção só, tá? Ela sempre está indo reto. E ela também é uma representação linear, ela está representada em linhas. Ela sempre vai começar de um produtor, que é aquele ser que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, e que a gente também pode chamar ele de autótrofo, tá? Esse ser, ele vai servir de alimento para o consumidor primário. Esse consumidor primário, ele sempre vai ser um ser que se alimenta de vegetais, né? Então, ele vai ser um consumidor, ou um herbívoro, ou um onívoro, que é aquele ser que tem a capacidade, assim, que se alimenta, né, de plantas e de carne. No caso aí da imagem, a gente tem um gafanhoto. Então, o gafanhoto é um consumidor primário. O consumidor secundário é aquele que se alimenta do primário, o consumidor terciário vai se alimentar do secundário e assim por diante. É muito difícil a gente ter uma cadeia alimentar que passe do consumidor quaternário, porque o nível de energia vai diminuindo. Então, a gente não vai conseguir, assim, ter um consumidor quaternário, sexternário e assim por diante, tá? Prestem bastante atenção também no que é nível trófico, que foi trabalhado na última atividade. O nível trófico são os níveis de alimentação. Então, o primeiro nível trófico é o produtor, é onde a cadeia alimentar vai começar. O segundo nível trófico é o consumidor primário, o terceiro, o consumidor secundário, e o quarto, o consumidor terciário. O decompositor, ele pode entrar em qualquer uma dessas etapas aí da cadeia alimentar. Por quê? Porque ele vai se alimentar dos restos. Ele se alimenta dos animais e das plantas mortas, né? Então, ele que vai fazer a reciclagem dos nutrientes. Então, quando a planta morre, um decompositor vai se alimentar daqueles restos e vai devolver o nutriente pro meio ambiente, aonde ele vai ser novamente reutilizado na fotossíntese, na hora que a planta faz a absorção do solo, ali no solo, que ela faz a absorção dos sais minerais. Então, o decompositor, ele pode entrar em todas as etapas da cadeia alimentar, certo? Então, aí na imagem, a gente tem um produtor, tem 3 consumidores, primário, secundário e terciário. O consumidor primário, ele sempre vai ser um ser herbívoro, que é aquele que se alimenta de planta, ou ele também pode ser um onívoro, que é aquele que se alimenta tanto de planta quanto de animais, certo? E a gente também tem as flechas. É muito importante também a gente saber o significado das flechas. As flechas, né, as setinhas, elas representam o sentido do fluxo de energia e de matéria. Então, elas podem ser lidas também como serve de alimento para. Então, ela sempre vai sair daquele que serve de alimento para aquele que está se alimentando. Então, a flechinha ali que sai do produtor, ela está saindo do produtor e indo para o consumidor primário. Isso significa que o produtor serve de alimento para o consumidor primário. Então, o capim, ele serve de alimento para o grilo. A energia do grilo, a matéria do grilo, vai servir de alimento depois para o consumidor secundário. Então, a energia dele vai passar para o outro. Então, a flechinha, ela sempre vai indicar, serve de alimento para. Ela sai daquele que serve de alimento para aquele que vai se alimentar. Já a teia alimentar, ela é a representação do que realmente acontece na natureza, como a gente encontra os seres na natureza, onde um ser, ele pode servir de alimento para vários seres
e aonde um ser pode se alimentar de vários outros seres, né? Então é uma forma mais ampla de se representar as relações alimentares. Então, na natureza, o que a gente vai encontrar são teias alimentares. Eu peguei um exercício de cada uma das semanas que a gente fez, as atividades, para fazer a correção aqui com vocês. Então, na semana 1, que foi do dia 17 até o dia 16 até o dia 27 de março, lá na questão 6, estava assim: considerando que você entendeu sobre fotossíntese, responda: por que organismos não existiriam se não houvesse fotossíntese? Por quê? Nenhum organismo ia existir se não acontecesse, se não houvesse, né, a fotossíntese, porque as plantas, as algas e os outros seres clorofilados não iam existir. E se eles não existem, também não ia ter alimento para os outros. Então, todo o processo, né, de alimentação, ele começa na planta. Ele começa através da fotossíntese. Então, mesmo que a gente não se alimente de vegetais, que a gente, sei lá, não goste de verdura, mesmo que a gente não se alimente delas, a gente precisa delas, porque a carne que eu como, né, a vaca que eu como, o porco que eu como, ele precisa de um vegetal, né, para ele se alimentar. Então, mesmo que a gente não se alimente de vegetais, a gente precisa dos vegetais para fazer a fotossíntese. Então, sem fotossíntese não existe nenhum ser. Na semana 2, eu retirei o exercício número 4, né? A semana 2 foi do dia 30 de março até dia 3 de abril. Eu retirei o exercício 4, só a letra F e a letra G, tá? Então, observe o gráfico, variação do teor de gás oxigênio dissolvido na água de um rio. Então, ali a gente tem o gráfico, variação, né, do teor de gás oxigênio. Ele está representado 3 dias, e ele também está representando na linha vertical o teor de gás oxigênio em miligramas, que vai de 7 até 12. Então, F. Lembrando que o gráfico corresponde, que o gráfico representa fenômenos que ocorrem em um rio, e pensando na fotossíntese, que organismos você diria que são responsáveis pelo aumento de gás oxigênio no período de 6 às 12 horas? Então, em todos os gráficos, né, em todos os dias, aí no gráfico está sendo representado 3 dias, dia 1, dia 2 e dia 3. Todos eles começam, né, a partir de 0 horas, que é meia-noite, vai até 12 horas e depois retorna à meia-noite, quando vai começar o dia seguinte. Então, se a gente for ver aí, entre 6 horas e meio-dia, vai acontecer um aumento da quantidade de oxigênio no rio. Que organismos que são responsáveis por isso? O organismo responsável por isso são as algas e as plantas aquáticas, porque durante o dia, né, que tem sol, elas vão realizar a fotossíntese e vão liberar gás oxigênio na água. Então, durante o dia, entre 6 e 12 horas, entre 6 horas e meio-dia, vai ter uma quantidade maior de oxigênio na água. Já lá na G, tá assim: por que o teor de gás oxigênio cai após as 16 horas, após as 6 horas da tarde? Que organismos podem ser responsáveis por essa queda? Então, o que vai acontecer? Não vai ter luz. Sem luz, não tem fotossíntese. Então, as algas e as plantas aquáticas, elas vão parar de fazer fotossíntese, tá? E o oxigênio que elas estavam produzindo parou de ser produzido durante a noite, e as próprias algas e os peixes e as plantas aquáticas vão utilizar aquele oxigênio para a sua respiração. Então, vai diminuir, assim, a quantidade de oxigênio na água. Porque, além das plantas e das algas não estarem produzindo oxigênio por ser à noite, elas também estão utilizando o oxigênio da água na sua respiração, e os outros peixes, os outros animais aquáticos também. Na semana 3, a gente, que foi do dia 27 de abril até dia 8 de maio, na questão número 4, era para vocês classificarem os organismos abaixo de acordo com sua posição na teia. Lembre-se que alguns seres podem ter mais de uma classificação. Então, na teia vai ter alguns animais, alguns seres que vão ter mais de uma posição, certo? Então, ali, o capim
ele é produtor, já que ele faz a fotossíntese e ele tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. O gafanhoto, o coelho e o rato, eles são consumidores primários. O lagarto e a serpente são consumidores secundários, né? Eles estão ocupando ali o terceiro nível trófico. Então, eles são consumidores secundários. Já o gavião, ele pode ocupar duas posições nessa teia alimentar. Ele pode ser um consumidor secundário, porque ali no meio a gente tem vamos tirar ali uma cadeia alimentar dessa teia. Capim, coelho, gavião. Nesse caso, o gavião ele vai ser um consumidor secundário, tá? Só que se a gente for analisar aquela outra teia, que é a de baixo, capim, rato, serpente e gavião, o gavião vai ser um consumidor terciário. Então, o gavião ele pode ser tanto secundário como terciário. Então, isso mostra pra gente que na teia alimentar, o mesmo ser ele pode ocupar posições diferentes, certo? Espero ter esclarecido as dúvidas que vocês possam ter. Qualquer dúvida me chamem. E agora a gente vai fazer as atividades da semana de estudos intensivos. Qualquer dúvida podem me procurar, tá? Fiquem bem e se cuidem.